dia. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou concedendo essa entrevista na condição de um pai, né, que teve um adolescente amado, não só por mim, mas por todos, envolvido num acidente, né, nesse outro final de semana. Acidentes, como a gente sabe, acontecem com muita frequência, em que uma senhora, lamentavelmente, sofreu uma colisão, uma senhora que trafegava numa moto, sofreu uma colisão, parece que uma tentativa de ultrapassagem, né, a perícia, pelo que sei, não foi feita para determinar a verdadeira causa, mas o fato é que ela veio a cair e sofreu escoriações. O laudo atestou que foram lesões corporais de natureza leve. Um fato lamentável, claro. Estou concedendo essa entrevista também na condição de juiz nessa comarca há vários anos, que devido a esse episódio está sendo questionado no seu modo de agir frente a esse fato. E por fim, eu concedo essa entrevista na condição de um juiz que não irá julgar esse processo, sim, porque o inquérito certamente está sendo concluído, será encaminhado para o Ministério Público, provavelmente haverá denúncia, e havendo denúncia, inicia-se uma ação penal contra o meu filho, e na condição de pai, eu terei que me declarar suspeito, como já fiz com relação ao próprio flagrante, e outro juiz, o meu substituto legal, é quem irá julgar. E como outro juiz, outro colega é quem vai julgar, eu me sinto perfeitamente desimpedido para conceder essa rápida entrevista. Eu não ia fazer isso, mas como eu fui surpreendido com algumas reportagens, notadamente uma reportagem vinda do Barão, e que fatos foram distorcidos, eu me achei no dever de esclarecer a verdade real. Primeiro, meu filho, apesar de já ter 20 anos, ele ainda tem o hábito de só sair de casa com a nossa permissão. É uma criação à moda antiga. E nesse dia, ele saiu para casa de uma colega, não estava bebendo na rua, aliás, ele pouco bebe, e foi no meu carro e saiu da casa da colega por volta das 10 horas, um pouquinho antes das 10, já retornando para casa. Fomos avisados que já estaria retornando, portanto não havia nenhuma infringência às normas de contenção do coronavírus, pelo contrário do que foi dito. Se estivesse infringindo, outras pessoas que circulavam na rua também estariam infringindo, não houve isso. E aconteceu esse acidente, foi levado ao distrito, como qualquer cidadão comum. E repito, acidentes acontecem envolvendo qualquer pessoa. Aconteceu. E lá na delegacia eu fui avisado do acontecido. Chegando na delegacia que eu visitei, eu pedi que um advogado acompanhasse. Ele foi autuado. O procedimento se estendeu até às 5h30 da manhã seguinte. Ele só foi liberado nesse horário, por volta das 5h30. E foi tratado como de mais prevenção. Mas o que me causou uma certa... Eu lamentei muito o fato de terem dito que eu cheguei lá e dei uma carteirada e imediatamente o meu filho foi posto em liberdade. Isso nunca aconteceu. Me desculpe, mas isso é um desrespeito. Não apenas à figura desse magistrado, que está há 34 anos servindo à magistratura, sem nunca ter recebido sequer uma punição disciplinar, mas um desrespeito à própria pessoa da delegada que chegou recentemente nesta cidade e que me pareceu uma pessoa muito
eficiente naquilo que faz. Ela teve ampla liberdade para trabalhar, não é? E não houve isso, carteirada. Isso é um desrespeito não apenas para o magistrado, como desrespeito para com os policiais. E vi outras postagens, outras menções, e eu considero desrespeitosas ao serviço da polícia, que tem que ser prestigiado. Então eu lamento muito esse episódio, não houve isso que foi dito, isso não é verdade. O meu filho ficou muito deprimido com a situação. Ontem mesmo ele ligou para a senhora pedindo desculpas pelo acontecido, certo? E eu queria esclarecer uma coisa. A lei diz que antes da sentença condenatória, alguém só pode ser preso, né, ou em flagrante delito, e esse flagrante precisa ser convertido em prisão preventiva, entendeu? E quando é que o juiz converte o flagrante delito em preventiva? Quando há risco, por exemplo, à ordem pública. Quando há risco à ordem pública, certo? Nós estávamos diante de quê? Então, falando, foi feito o teste do bafômetro, constatou-se que ele estava com um pequeno teor de álcool na corrente sanguínea. Não sei se realmente ele chegou a beber alguma quantidade de cerveja, essa não é a recomendação nossa. O processo, no curso do processo aqui, isso será demonstrado, né? E o fato é que ele foi tratado como qualquer cidadão comum. E aí, o que é que diz a lei? Trata-se de infração afiançável. E a fiança não pode passar da pessoa do afiançado, da pessoa do indiciado, da pessoa do réu, como a pena. A pena não pode passar da pessoa do delinquente. Família não tem obrigação de pagar fiança. Quem tem obrigação de pagar fiança é aquela pessoa beneficiada. Se a pessoa não dispõe de renda própria, o que é que diz a lei? Concede-se liberdade sem prestação de fiança e mediante o cumprimento de outras medidas cautelares. Isso é o que foi feito para ele. Isso é o que a gente faz para toda e qualquer pessoa aqui em Floriano, nas mesmas circunstâncias. Portanto, não houve privilégio nenhum nesse sentido, certo? Então eu fiquei muito chocado. Nós estamos sofrendo com essa situação. Repetindo, eu não vou julgar esse caso, eu não terei interferência nenhuma, só sei de uma coisa que eu posso afirmar. Fizeram uso desse pequeno episódio para atingir a minha imagem. E nesse ponto, eu estou sendo injustiçado e não admito que questionem a minha atuação nessa comarca. Eu sou juiz há 34 anos. E antes de ser magistrado, eu ralei muito na vida. E dentre os cargos que eu exerci no passado, eu fui escrivão de polícia no estado do Piauí, concursado. Eu fui delegado de polícia em Teresina, na época delegado de polícia mais novo. Eu conheço o processo criminal, trabalho com isso há muito tempo. Eu sei separar o joio do trigo. Eu sei o que é parcialidade, eu sei distinguir mentiras de verdades. E eu lamento, sinceramente, que a opinião pública esteja sendo bombardeada com esse tipo de coisa. Eu vim para essa cidade para distribuir justiça e pretendo continuar fazendo isso ainda. Só peço que a população acredite mais nas autoridades, colaborem mais com a polícia, colaborem com o próprio Ministério Público, porque nós estamos sempre abertos, trabalhando. Hoje mesmo,
Hoje mesmo é feriado, mas eu estou no meu gabinete despachando o processo. Todos os dias eu decreto prisões, eu concedo liberdade. Agora há pouco mesmo eu concedi liberdade a 2 pessoas simples que também tinham o direito de responder processo em liberdade. Não eram filho de juiz, não eram filho de doutores, não eram filho de pessoas ricas, eram pessoas que também tinham direito à liberdade. Então aqui para nós a lei é aplicada para todos na mesma medida. Essas eram as palavras que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela atenção.